Muito boa tarde, gente boa. Então, tá começando o Globo Esporte e o Renato Gaúcho voltou pro Fluminense. Essa é a 7ª passagem do Renatão pelo clube. Tá rolando agora, inclusive, a apresentação dele lá, oficial, entrevista coletiva. Mas antes da gente ir lá pro centro de treinamento do Fluminense, vamos resgatar essa musiquinha que Cadu e Márcio Costa, que eram companheiros do Renato Gaúcho lá em 95, fizeram pra ele, ó. Oba, oba, Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Oba, 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 Renato tá aí, da Barra e Laranjeiras ele vem pra sacudir. Agora sim, vamos lá pro CT do Fluminense. André Galindo, você acompanhou aí a entrevista do Renatão, que aliás rende conteúdo, nosso Renatão querido, assumindo aí o Fluminense. Grandes frases de efeito. Escobar, tudo bem? Um cheiro para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Ele já disse, por exemplo, que vai olhar os garotos da base. Segunda-feira tem coletiva. Quem se destacar, ele de repente pode chamar. Porque existe esse efeito Renato sempre quando ele chega no Fluminense? Porque ele faz parte da galeria. Olha só, 30 anos, o gol de barriga. Fla-Flu, título carioca, 95. Tem um deles aqui, como jogador. Copa do Brasil, como treinador. E aí parece que ele tem a manha, sabe conversar diretamente com o torcedor do Fluminense. Olha só esse trecho da entrevista coletiva que a gente destacou. Renato Gaúcho. Acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Aí, frase de efeito. Ô Galindo, é verdade que, inclusive, essa chegada do Renato teve um efeito aí na venda de ingressos do próximo jogo? Ô Escobar, olha que dado interessante. Ontem cedo, com alguns dias de venda para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, domingo no Maracanã, contra o Bragantino, eram 4 mil ingressos vendidos. Viraram 10 mil depois do anúncio de Renato Gaúcho. E um outro dado interessante, ele falou sobre Paulo Henrique Ganso, que passou pela ablação, né, para corrigir uma inflamação no coração. Tem treinado, né, o meia Paulo Henrique Ganso, mas, segundo o Renato Gaúcho, a tendência é de que ele não vá para o jogo contra o Bragantino. É preciso estar 100%. Portanto, a grande atração domingo, além do Fluminense em campo, é Renato Gaúcho comandando o tricolor pela 7ª vez. Alex Escobar. André Galindo, o repórter que te informa sorrindo. Muito obrigado, querido. Sempre bom falar com você. E aí um recado legal, torcida do Fluminense. Dá pra botar bem mais de 10 mil nesse jogo aí contra o Bragantino, estreia do Renatão. Pode ter volta do Ganso. Domingo, 3h30 da tarde, começa a transmissão. 4 da tarde, a bola rolando ao vivo na Globo. Pra você que opta por não ir ao estádio. Tá dado o recado pra ti. Amanhã tem Fluminense e Bragantino ao vivo aqui na tela da Globo. É a estreia do Renato Gaúcho, ou reestreia, né? Jogo no Maracanã com transmissão a partir de 3h30 da tarde e bola rolando às 4. E nessa volta ao Flu, o Renato tá perto do que ele mais gosta. Todos apostos. Câmeras, microfones. Pela cor dos cabelos dá pra ver que Renato não é mais aquele garotão. Só que diante das lentes, a resenha segue forte. Me diz uma coisa, vai fazer a pergunta ou você vai ficar aqui a tarde toda a discussão? Quer casar comigo? Na praia de Ipanema, o novo técnico do Fluminense é assunto até em dia nublado. O Fluminense só tem a ganhar com a presença dele. É o cara, é o rei do Rio. Rei do Rio, Renato. É que não é de hoje que ele tem esse estilo. Infelizmente, para os concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. É um folclore, Renato. Renato, eu acho legal ter essas pessoas assim. Quando chegou como jogador ao Fluminense em 95, Renato provocou alvoroço entre os torcedores. Quem tem Renato não precisa do Romário! E entre os companheiros. Oba, 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 Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Na perna esquerda, já na... Foi campeão estadual com gol de barriga. Na barriga do Renato!
Depois foi campeão da Copa do Brasil como treinador. Jamais foi esquecido pela torcida. Renato, vem para ser feliz. Teu lugar é aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa é certa nessa vida que o Renato Gaúcho leva aqui no Rio de Janeiro. Se ele não estiver em casa, pode apostar que ele vai estar aqui, ó, nas areias da Praia de Ipanema, Posto 9, jogando futevoleizinho com a galera. Mas e depois que ele sai daqui, hein? Ele vai pra onde? Ele vem pra esse restaurante aqui, resenhar com os amigos, tomar um chopp sem colarinho, é importante destacar. O Paulinho e o Fred, amigos, ó, de muito tempo. Ele sempre vem pra cá depois da praia. Anda essas quadras aqui, chega aqui. Direto. Já chega pedindo uma cadeira acolchoada. Balde com gelo, balde com água. E o chopp sem colarinho. Pra que esse balde com água aí? Pra lavar o pezinho do Renato. Cheio de areia. Olha só, a gente ouve muito falar que o Renato destrói no futebol. Isso aqui, é tudo isso mesmo? Ele vai ver isso? Vai. Ele joga muito, joga muito. E ele vinha pra cá várias vezes na semana, né? Isso. Quantas vezes? No mínimo 4 vezes. De quinta a domingo. E agora, hein, que ele assumiu o Fluminense? Vocês têm uma noção como é que vai ser a rotina dele? Agora vem menos. Agora vem bem menos. Tava de férias, agora tô trabalhando. Foram quase 4 meses longe do futebol depois da saída do Grêmio. Procurei fazer as coisas que eu não vinha fazendo já há um bom tempo, que é jogar meu futevôlei, tomar um chopp com meus amigos, curtir minha família, curtir meu cachorro, fiquei um bom tempo longe dele. Ia dormir um pouco tarde, acordava 11 horas, 10 horas, meio-dia. A partir de agora, isso vai mudar. Mas se eu acordar cedo, vocês também vão ter que acordar cedo, viu? A estreia será amanhã diante do Bragantino. Esse gaúcho com passaporte carioca tá em casa no Fluminense. Olha aí, Renato Gaúcho foi apresentado hoje como o novo treinador do Fluminense. Ele retorna ao tricolor após 30 anos do gol de barriga diante do Flamengo, aquele gol que foi em 95. Renato firmou contrato até o final desse ano e chega para sua 7ª passagem pelo Fluminense. A estreia dele vai acontecer na partida contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo. E esse jogo, que bom que vai ser no Maracanã. Ele falou com a imprensa hoje e a gente vai ver um trechinho. Fala, Renato Gaúcho. Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, né? É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos. E disso eu não vou abrir mão. Lucas Pedrosa, tá aí o novo treinador do Fluminense. Eu sou supersticiosa, né, gente? Eu sou botafoguense. Eu achei romântico ele voltar no 30 anos do gol de barriga e ele agora tá no Fluminense de outra forma, mas novamente. Foi o que eu falei aqui. Eu tava até vendo várias entrevistas de jogadores falando sobre o Renato, né? E todos eles são quase unânimes aí para dizer que o Renato é um ótimo gestor de grupo, que é um cara que dá muita confiança aos atletas. O Fluminense está precisando de confiança. Ele reencontra o Thiago Silva, com quem ele foi campeão na Copa do Brasil em 2007, inclusive sua melhor passagem pelo Fluminense. Naquele momento ali o Fluminense também foi vice-campeão da Libertadores em 2008, mas aquele time jogava muita bola. O Renato tem bons trabalhos pelo Grêmio, o Renato fez um bom trabalho no Flamengo, apesar de ter perdido também a Libertadores. Então, o Renato não é um treinador ruim. Eu não acho o Renato um treinador ruim, não acho esse folclore todo, que ele só treina na praia e tudo mais, mas acho que ele é um treinador que está um pouco ultrapassado e não vejo o Renato com cancha para ganhar R$1,5 milhão por mês, botando aí arredondado. Realmente acho que é muito caro para o que o Renato oferece nos últimos anos. Se a gente for lembrar o último bom trabalho dele, é com o Soares do Grêmio, e aí Sim. O Soares sozinho bota 20, 25 pontos, 30 pontos na conta do Grêmio e o Grêmio vai para a Libertadores. De resto, eu vejo que ele pode muito bem melhorar esse ambiente, pode também aproveitar o elenco do Fluminense, que está longe de ser ruim, é um bom elenco. Ele não tem o extra classe como era o Soares, mas tem ótimos jogadores, como o John Arias é um craque, o Cano é um baita de um jogador, Thiago Silva nem se fala, Canóbio, Hércules, Martinelli, ele obviamente conhece muito bem esse elenco porque tem esse carinho com o Fluminense. Então, o Renato, em relação ao Mano, melhora. É um copeiro. Não vejo o Renato disputando o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, porque no final das contas, repito, é um grande ponto de interrogação. Para assumir o Fluminense, recomeçou a era Renato Gaúcho no Fluminense. Raíza, você viu a coletiva?
vive a coletiva, né? E o Renato é um grande personagem do nosso futebol, uma entrevista cheia de nuances. Inclusive, ele soltou ali, né, Ilan, também, que ligaram para ele, falaram para ele, de repente, esperar que domingo pudesse pintar alguma coisa. Que figura, e ele né? deixou toda a imprensa com a pulga atrás da orelha. Foi todo mundo correndo atrás para descobrir quem é, né? Quem que ligou pro Renato, enfim. Seleção. A gente vai ficar de olho. Não, seleção não. Seleção tinha esperado, foi seleção, amigo. não. A gente vai ficar de olho aí no final de semana para ver o que pode acontecer no Brasileirão. Mas eu gostei da entrevista do Renato, né? Eu acho que é um cara que ele chega e chama muitos holofotes para ele. E isso pro grupo do Fluminense nesse momento, acho que é importante, né? Porque as atenções, elas vão estar 100% no Renato. E isso acaba aliviando um pouco os jogadores. Ele chegou com aquele estilo bem Renato Gaúcho, né? Incrível como, assim, eu vi muita gente comentando, colegas, influenciadores, pessoal na internet. É incrível, isso é indiscutível, isso é inegável em relação ao Renato. Ele consegue trazer um astral diferente. Ele só na entrevista coletiva, ele já trouxe uma injeção, sei lá, cara, de horizonte, de ânimo. Embora isso aí não resolva nada em futebol. Ou ajuda, mas não resolve nada. Tem que jogar futebol, né? A gente sabe que só vamos lá, não resolve. Mas que ele traz esse vamos lá, digo simbolicamente, é que ele consegue realmente trazer uma aura de otimismo, que juntou uma imprensa lá em quantidade, só na apresentação dele. Ele é um cara realmente que traz mídia, ele tem esse carisma que nasceu com ele. Impressionante o quanto o Renato consegue transformar algo corriqueiro, que seria a apresentação de um treinador, em alguma coisa que realmente dá a impressão de que vai mudar, realmente o horizonte vai mudar. Vamos ver as falas do Renato, 2 falas aqui que a gente separou. Roda a primeira aí pra gente ver, vai. Não, eu tive convites de outros clubes, inclusive a semana tive uma conversa de uma pessoa que pediu para não acertar com ninguém essa semana, inclusive com o Fluminense, que domingo esse clube poderia me contactar para me contratar, e eu aceitei o Fluminense porque aqui eu me sinto em casa mesmo, já falei, eu tinha um desejo de voltar para o clube, trabalhar com o Mário, trabalhar com o Paulo, que eu já tive o prazer de trabalhar com ele na seleção também, e por conhecer praticamente 80% desse grupo, entendeu? Isso tudo, eu acho que no momento que você quer, você junta o útil ao agradável. Eu queria trabalhar aqui, recebi o convite, então não tivemos muita dificuldade para conversar e se acertar. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo são 2 coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É a alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer os jogos. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos, mas se tratando de clube grande, se tratando de uma grande massa que nós temos, o Fluminense vai jogar como time grande, independente do adversário. O Renato chegou falando o que o torcedor quer ouvir, né? Ele, além de tudo, além de carismático, além de cascudo, além de ser um cara que muda o astral, a aura do ambiente, ele é muito esperto, né? Ele é muito malandro, então ele falou exatamente o que ele sabe que o torcedor está querendo ouvir. Está saindo de um treinador que é tido como um treinador mais retranqueiro, que joga feio, que é o caso do Mano Menezes, e ele falou, nosso time vai ter alegria, que o time do Fluminense era meio triste, e vai ser corajoso, vai ter coragem. Então, 2 palavras chaves, 2 palavras mágicas, e eu garanto que o público contra o Bragantino domingo já dobrou só nessa fala do Renato aí. Eu acho que vai ter bastante gente no Maracanã, não sei, não vai estar cheio o Maracanã, mas eu acho que vai ter mais de 30 mil pessoas lá, só por conta dessa entrevista coletiva do Renato. Talvez o público não chegasse a 15, 20, mas vai ter 30, 35 mil pessoas por causa da estreia do Renato. Então ele falou coisas que a galera quer ouvir, ele falou muito nessa coisa, bateu muito na tecla de astral, de confiança. Outras coisas que eu separei aqui da coletiva do Renato. Ele frisou, né, reforçou que com ele não tem questão de idade, de fama, de salário mais alto. Vai jogar quem tiver melhor, diz ele, quando ele teve que responder sobre, inclusive, a molecada de Xerém. Se ele vai aproveitar, e confirmou que vai aproveitar bastante, prometeu aproveitar os moleques de Xerém. Aí falou em alegria e coragem e disse o seguinte, a fila anda, como se diz por aí.
Se eu sentir que o cara quer ajudar, ele vai ter todas as oportunidades. Quem não estiver querendo ajudar, eu tiro. E ele já fez isso lá atrás, né? Em outras épocas, já cansei de ver o Renato também, quando ele cisma com o cara, que o cara não tá afim, amigo, ele fica marginalizado. O Renato é desses aí. Diz que conhece 80% do grupo, como falou nessa fala aí, então é uma coisa que ajuda ele no trabalho. E comentou sobre a tal saidinha, né? A saída de bola, alguém se referiu ao que fazia o Fernando Diniz, e ele falou, eu não gosto de arriscar. Comigo não vai ter isso, tem que quebrar. Tiver na dúvida, vai ter chutão. Então, tô com o Renato nessa aí, tá? Então, mas ele fez questão de falar sobre isso aí. Não vai ter nada que lembre a saidinha do Fernando Diniz. Falou sobre o vice da Libertadores em 2008, disse que ainda não desceu, isso é uma coisa que está engasgada com ele, está entalada até hoje, vai tentar chegar de novo a uma final de Libertadores com o Fluminense. Elogiou muito o Thiago Silva, né, que é líder, que vai ser uma espécie de segundo treinador dentro de campo, e teve essa fala aí, ó. Alguém me ligou e falou, não fecha até domingo, porque você pode receber um outro telefonema. E ele diz, eu fechei com o Fluminense porque eu queria treinar o Fluminense. Vamos lá, de fato, o Renato queria treinar o Fluminense, mas aí é uma série de fatores envolvidos. Primeiro, ele está no Rio de Janeiro. Não precisa nem comentar muito em cima disso. O Renato adora o Rio de Janeiro. O Renato, quando tinha folga no Grêmio, ele vinha para o Rio, ficava 1 ou 2 dias, mas vinha para o Rio. Então, para ele é muito cômodo e é muito conveniente ele ficar no Rio de Janeiro e no Fluminense, onde ele é um cara que tem um conforto especial pela idolatria, pela identidade que ele tem com o Fluminense há tanto tempo. Segundo, ele queria treinar o Fluminense? Queria, mas por R$1,5 milhão por mês, até um pouquinho mais do que isso. Quem trouxe a informação tem dos 15 milhões por 10 meses, foi você? Ou foi o Vene que trouxe lá no SBT. São 9 meses, né, de contrato. 9 meses ele vai ganhar R$15 milhões, gente. Quem é que não ia querer treinar o Fluminense com R$15 milhões em 9 meses, né? É quase todo mundo. Então ele vai ganhar muito bem, ele fez uma pedida altíssima e o Fluminense topou. E por que topou o presidente Mário Bittencourt? Porque está numa situação que estava procurando treinador já há alguns dias, né? Já tinha levado uns 2 ou 3 nãos, o que a gente sabe publicamente é o do Gabriel Milito, e o Mário precisa contratar alguém. Ele não podia ir para a segunda, terceira rodadas do Brasileiro com o Marcão. E além disso, daqui 10 dias, gente, o Mário tem que apresentar ao Conselho Deliberativo do Fluminense uma proposta de SAF. Uma proposta de SAF que está sendo muito contestada interna e externamente, porque já se sabe os detalhes dessa proposta que ele vai apresentar. Eu trouxe essas informações até em primeira mão semana passada no meu canal, trouxe aqui também. Então está tudo sendo muito contestado. O Mário hoje vive um quadro negativo no Fluminense de contestação e ele precisa reverter isso urgentemente. É daqui a 10 dias essa exposição para o Conselho Deliberativo. Então o Renato, que é esse cara que traz astral, que traz otimismo, que pode trazer até resultados no curto prazo, o Renato pode ser esse cara para ajudar o Mário a ter uma imagem mais positiva já daqui a 10 dias nessa apresentação da SAF. E claro, isso preocupa pessoalmente o Mário, que pretende, como já se sabe, continuar no Fluminense como CEO da SAF. O Renato custou muito caro, mas o Mário, por todos esses motivos que eu expus, achou que valia a pena. Fugiu até do padrão dele, tá, Raíza? O Mário não é de investir tanto assim em treinador. E mais, em relação ao Renato, tem aquela questão de que o Renato é amigo íntimo do Celso Barros, ex-patrocinador do Fluminense pela Unimed. Verdade. E o Celso é inimigo praticamente número 1 do Mário politicamente no Fluminense. Então não deixa de ser uma surpresa. Mas o Mário passou por cima disso tudo porque achou que o Renato ia trazer essa imagem positiva para ele, tá pagando uma grana para ele. E o Renato, na coletiva, ele enche um pouco a bola do Mário quando ele diz, né? Para isso, né? Claro, ele já sabe, exatamente. Então ele já enche a bola do Mário, já fala que sempre teve o sonho de trabalhar com o Mário, aquela coisa toda, né? Eu achei que foi até demais. Mas, enfim, o Renato é um cara que ele consegue chegar no time e ajustar o time muito rápido. Você falou na questão do curto prazo, ele tem essa característica. Ele chega e coloca as ideias dele ali, ele ajusta o time muito rápido. A questão do longo prazo, a gente precisa ver como é que vai ficar. Mas ele tem contrato até dezembro. A informação que eu tenho é que tem uma opção também de renovação. Tem alguns gatilhos ali, uma opção de renovação, mas acho que era o nome, né? Não podia, o Fluminense não tinha mais como fugir daquilo ali, porque como você falou, tentou alguns nomes ali, consultou, teve algumas negativas, outros nomes até com salários bem maiores. A informação que eu tive é que, por exemplo, o Luiz Castro, além daquela questão da multa, né, que ele teria que devolver lá pro Nasser, o salário dele é acima dos 2 milhões. Então, assim, ainda
mais caro do que o Renato vai custar ao Fluminense. Mas vai custar muita coisa. Eu acho que é um treinador que encaixa com o Fluminense. Num primeiro momento, a torcida, tem essa questão da torcida. Abraçou, né? Eu esperava menos. A torcida abraça. E tem a questão do Mano, né? A antipatia que o torcedor do Fluminense tinha com o Mano. Ajudou o Renato, exatamente. Então... torcida tricolor. O homem chegou com tudo. O Renato Gaúcho agora é o novo técnico do Fluminense. E o novo treinador do Flusão já pediu esse cara que vocês estão vendo aí na tela. Jorginho, é isso mesmo, para qualificar muito bem o setor de meio de campo. Muita gente falando que ele iria fechar com o nosso rival, né, Flamengo, mas o jogador ainda não tem nada acertado, né? O atleta é jogador do Arsenal até o meio da temporada, né? Um jogador, a diretoria do Fluminense já tá mirando um jogador para jogar ali naquela função do Ganso, porque a gente sabe que terá muitos jogos pela frente e o Ganso não vai dar conta de todos os jogos, né, como titular. Então, assim, o Jorginho seria esse nome, né? Seria aquele cara cerebral, né? Para comandar o meio de campo do Fluminense. Então, quero saber de vocês. Outros nomes também estão sendo especulados. Por isso que eu sempre peço, inscreva no canal, deixa o like, para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades, né? Do nosso Fluminense. Então, assim, Jorginho é um plano. Tem a situação também do jogador que joga na Premier League. Outro jogador que joga na Premier League. Muito bom jogador, que o Renato Gaúcho também pediu a contratação. Então, assim, o Fluminense está analisando, né? O Renato chega para ganhar um salário de 1,5 milhão, é muita grana. E o técnico do Flusão quer um jogador para jogar naquele setor de meio de campo, né? Tendo em vista que o elenco do Fluminense é um elenco muito bom, né? Só que o Renato Gaúcho quer reforçar cada vez mais para que o Fluminense consiga conquistar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, né? Então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que tudo dê certo. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Quem gostou do conteúdo já chega de voadora no like, se inscreva no canal e também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.